Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e lhe diz: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixar ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama, nas casas dos teus servos, sobre o teu povo, nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios, sobre os tanques. Faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito. Subiram rãs, cobrindo a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, ficando somente no rio. E Faraó disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saiba que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. Então Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Assim as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia alívio, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão que estenda a tua vara e fira o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. Havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. Havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus? Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te, pela manhã cedo, te põe diante de Faraó, eis que ele assim sairá às águas. Vai e lhe diz: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti e sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre tuas casas. Então as casas dos egípcios se encherão destes enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia eu separarei a terra de Gozem em que meu povo habita, que nela não haja enxame de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim. Então vieram grandes enxames de mosca sobre a casa de Faraó, sobre as casas dos seus servos, sobre toda a terra do Egito. A terra ficou infestada de moscas, de enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse:
ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis para os egípcios, se fizermos nossos sacrifícios diante dos olhos dos egípcios. Não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Como ele nos disser. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não ides longe. Orai também por mim. Moisés disse: eis que saio de diante de ti e orarei ao Senhor, para que estes enxames de mosca se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Assim os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda, esta vez, o seu coração, e não deixou ir o povo. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e lhe diz: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo, para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. O Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra do Egito. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou verificar, e viu que do gado de Israel não morreu nenhum. Porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlcera, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. Então Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera, nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, te põe diante de Faraó e lhe diz: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo, para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, para que seja destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder a ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não o deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito,
desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez como Moisés falou, que os seus servos e o seu gado se abrigassem nas casas. Mas aqueles que não tinham considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, saraiva. Também fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpio, orai ao Senhor, pois que basta para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva. Então eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da tua cidade, estenderei a minha mão ao Senhor. Os trovões serão e cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Mas o trigo e o centeiro não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade. Então estendeu as suas mãos ao Senhor e cessaram os trovões e a saraiva. A chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva, a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés.